né? Saber que um novo e vivo caminho foi liberado para nós pelo sangue do Cordeiro. Amém, queridos? Vira para o teu irmão e fala assim: se alegre. Amém? Se alegre no Senhor. Amém? Se alegre no Senhor, porque Ele fez grandes coisas por nós. E Ele tem grandes coisas ainda para fazer na tua vida e na minha vida. Amém, queridos? A gente queria estar compartilhando, né, uma palavra. Nós estamos nesse período se preparando para as casas de paz. E é um desafio para nós de sairmos muitas vezes do nosso conforto, né, para de alguma forma cumprir a vontade de Deus e pregar a palavra do Senhor. Eu lembro de uma passagem, quando o povo de Israel, ele passou pelo deserto, estava em Cades Barneia, e foi enviados os espias, né? E 2 espias, Josué e Calebe, falaram: olha, as uvas são gigantes, né? A terra é boa, vamos tomar posse dessa terra. Juntamente com Moisés, né, eles desejaram, né, entrar naquela promessa que o Senhor tinha dado. Mas o povo endureceu seu coração, né? O povo não creu, o povo não confiou naquela palavra que o Senhor já tinha provado através dos milagres ali no deserto, já tinha feito maravilhas, o mar já tinha se aberto diante deles, um milagre extraordinário, né? A água já tinha saído da rocha, grandes milagres Deus já havia feito. Mas aquele povo retrocedeu naquele dia, endureceu o coração deles e eles não obedeceram à voz do Senhor. Mas o interessante é que passou um pouco de tempo, eles resolveram obedecer, resolveram entrar e lutar com o inimigo. Moisés falou: não adianta mais, né? Era para aquele momento, né? Por isso que a palavra de Deus nos diz assim: hoje, se ouvir a minha voz, não endureça o seu coração, como os antepassados fizeram, né? E deixaram de tomar posse daquilo que o Senhor tem. Sabe, o Senhor tem uma promessa para você, o Senhor tem palavras de vida para você, né? O Senhor tem palavra rema para a tua vida, Ele tem coisas específicas para falar ao teu coração, Ele tem coisas específicas sobre esta igreja, né? Quantos profetas têm vindo nesta casa e falam: olha, essa casa vai se multiplicar, essa casa esse lugar vai ficar pequeno. Quantos profetas de Deus têm trazido essa palavra? Sabe, e é tempo de nós, como igreja, atravessarmos o Rio Jordão e entrarmos na terra prometida. Amém, queridos? É o povo que precisa ir. Não adianta só Moisés, Calebe e Josué. Não, tem que ir o povo todo. Sabe, é um desafio para você e para mim. E o Senhor tem falado aos nossos corações. Deus tem trazido profetas aqui. E o nosso coração, a nossa atitude é: não vamos endurecer o nosso coração, mas nós vamos querer essa promessa. Nós vamos ter gigantes para enfrentar, nós vamos ter lutas territórios para conquistar. Vai ser um novo momento. Talvez muitas vidas para cuidar, amém, queridos? A célula vai estar cheia de gente nova para que você esteja discipulando, e você vai ter que gastar tempo com essas pessoas, né? Nós, os mais velhos, vamos ter que ensinar os mais novos, mas nós precisamos crer nisso, e como igreja ir juntos para isso. Sabe, Deus tem dado essa estratégia para a liderança desta casa. Para alguns anos nós já temos feito isso, né? Vidas já têm sido frutos desse trabalho, mas eu creio que há uma atitude de coração nossa, de falar: Senhor, eis-me aqui, né? Eu quero cumprir o teu chamado, eu quero estar em acordo com a tua palavra, para que a sua promessa, para que as profecias que o Senhor já tem dado sobre essa casa, possa se cumprir, né? Imagina, aquele povo de Israel, eles tinham a palavra já, o Senhor já tinha dado a ordem: pode entrar na terra, mas o povo retrocedeu, porque não creu e temeu. Mas não creu no dia certo, era o hoje, aquele dia depois de 400 e poucos anos de opressão, aquele dia era o dia da entrada do povo de Israel para conquistar a terra, mas o povo não quis, e 40 anos se passaram, para que novamente, aí sim, o povo de Israel entrou na terra e conquistou
né, e se cumpriu aquela promessa. Mas que nós não sejamos a geração que vai ficar no deserto. Eu não quero ser, irmãos. Eu não quero ser. Eu quero ser a geração que vai entrar nas promessas do Senhor e cumprir todas elas, como igreja e como indivíduo, como família. Você tem uma palavra de Deus para cumprir. Deus tem um chamado específico para a sua vida. Não endureça o seu coração. Hoje, se Ele está falando com você, é a obediência imediata, é a que vai produzir os frutos. Não adianta a gente obedecer daqui a um ano. Não adianta. O povo de Israel, nós temos um exemplo disso. Claro que Deus é misericordioso, Deus sabe trabalhar com você, Ele é rico em graça, em poder, em bondade, Ele sabe trabalhar com o nosso coração. Mas saiba de uma coisa, se Deus falar com você hoje, haja hoje. Não deixa para amanhã, queridos, porque a bênção, tem bênçãos específicas que Deus libera na tua obediência imediata. Amém? E nós temos um exemplo, vários exemplos desse na palavra, que depois a pessoa, esse exemplo é um dele. O povo resolveu no tempo depois, mas já era tarde. Eles já tinham, era para aquele dia, era para aquela hora. Amém, queridos? Eu quero desafiar você a não endurecer o seu coração. Deus tem promessas específicas para a tua vida. Deus tem coisas que Ele quer trabalhar no teu coração. E Ele está falando com você através da palavra, através dos cultos, através das células, através de várias formas. Nós tivemos homens de Deus aqui ministrando a palavra nesses dias, né? E grandes coisas o Senhor tem falado a nós. E nós não podemos ser esses que se endurecem e nem esses que retrocedem. Mas temos que ser esses que creem e avançam nos propósitos de Deus. Amém? Quantos estão comigo? Amém? Você crê, irmão? Amém? Deus quer liberar a bênção sobre a tua vida. Deus tem promessas e Ele quer cumprir essas promessas no seu coração. Mas não endureça o seu coração. E obedece hoje, amém? Se Deus falar com você hoje, já decide hoje mesmo e cumpre a palavra dEle no seu coração. Amém. Nós queremos então compartilhar sobre Lucas 10, de 1 a 6. Pode abrir, por favor. Lucas 10, de 1 a 6. Depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele, a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para essa colheita. Amém? Nós estamos vivendo um tempo de colheita, né? Se naquela época, né, Jesus já dizia: olha, a colheita é grande, mande trabalhadores. Sabe, o Senhor tem te chamado aqui, né, o próprio Senhor disse, né, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. E a gente precisa se alistar para ser um desses trabalhadores, amém, queridos? Está no coração de Deus, né, algo que nós podemos pedir a Ele, para que Ele envie, para que Ele nos comissione, para que Ele nos capacite, para que possamos fazer parte desses trabalhadores para a colheita, amém? Você deseja ser um desses? Você deseja realmente ouvir esse chamado de Deus, né? Para que Ele nos mande como um desses trabalhadores, amém? Ele quer mover isso no teu coração e no meu. Aí diz assim: vão, eu os estou enviando como cordeiro entre os lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Sabe, existe uma ordem: vão, né? O Senhor Jesus, Ele está dando essa ordem para nós, sabe? Nós vamos ler um pouco à frente das bênçãos que há nisso, mas existe um chamado do Senhor, né? Existe um chamado. Ele
Ele olha para as nações, ele olha para os povos, ele olha para as pessoas, e o amor dele é tão grande por cada um. Por mais pecador que seja, ele tem um amor tão grande, né? Esse amor se provou com o envio do seu Filho, mas ele ama essas vidas, e o desejo dele é que todos se arrependam. E ele quer usar você e a mim como parte desse trabalho, né? E ele tem dado essa mensagem: vão e levem a paz, né? E levem a palavra de Deus. Aqui fala, não levem bolsa, nem saco de viagem. Sabe, isso aqui nos mostra que nós temos a palavra de Deus. Talvez você pense, eu não tenho tanta bagagem, eu não tenho tanta sabedoria, eu não tenho tanto conhecimento para levar para alguém. Mas o Senhor, você já tem recebido o suficiente, né? A graça dele vai estar sobre você. A capacitação dele vai estar sobre você. Quando você abrir a sua boca, ele vai usar a sua boca para ser testemunho, para abençoar, para tocar a vida das pessoas. Isso é maravilhoso, queridos. Isso é maravilhoso. Você se unir ao Senhor para cumprir algo que vai ser eterno. Você trazer uma palavra para alguém e essa pessoa aceitar a Cristo. Você mudou a história dela, não por uns dias, mas por toda a eternidade. A gente não consegue entender muito sobre isso, né? A eternidade para a gente é complicado de entender, porque tudo tem fim, tudo acaba, né? A eternidade é complicada para a gente entender, mas ela existe. E você pode fazer parte desses que levam a eternidade para aqueles que necessitam. Amém, queridos? E o Senhor tem nos chamado para isso. E que a gente nada nos desvie no caminho, né? Aqui fala que eles nem saúdem ninguém, ou seja, não parem no meio do caminho, né? Não fique se distraindo com as coisas, mas cumpre aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, né? Cumpre o chamado dele, de falar do amor de Deus. E nós estamos aí nessa semana, nós queremos abrir as casas de paz. Quantos já conhecem não conhece casa de paz aqui? Só para a gente ter uma ideia de quem não sabe do que eu estou falando. Levanta a mão, ali tem uma pessoa, outro, ok, pouca gente, a maioria sabe o que é. As casas de paz, vou explicar para vocês então, tá bom? A casa de paz, a gente, 2 a 2, assim como Jesus comissionou esses seus discípulos para irem e levarem a palavra, nós vamos fazer isso. Nós, com um estudo dirigido, oferecer para as casas das pessoas, para amigos, parentes, familiares, vizinhos, qualquer pessoa, né? Muitas vezes até um estranho ou um conhecido, fazer uma casa de paz para aquela pessoa. O que é fazer a casa de paz? Você vai lá orar por aquela casa, vai trazer uma mensagem de paz para aquelas pessoas e vai ministrar o amor de Deus. Nós temos todo um estudo preparado, né? Nós já temos feito isso há algum tempo, e com o objetivo do quê? De levar o amor de Jesus para essas vidas, amém? Isso é um trabalho para ser feito em 6 semanas, cada vez 1 hora por semana, vai até a casa da pessoa, né, e aquela família, e ministra essa palavra, e ora por aquela família, e isso é uma forma de a gente evangelizar muitas pessoas, amém? E aqui, assim como Jesus fez, né, com os seus discípulos, nós também queremos fazer com as pessoas e ministrar o amor de Deus. E aí segue dizendo, quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. E se houver ali algum homem da paz, a paz de vocês repousará sobre eles. E se não, ela voltará para vocês. Amém? Então aqui, primeiro, a gente pode perguntar, né? Quem são essas casas que nós temos que visitar? Quem são esses que nós, de alguma forma, vamos falar do amor de Deus e da presença do Senhor, da graça do Senhor para essas vidas? Sabe, muitas pessoas, a gente não sabe quem aceita e quem não aceita. Aqui fala, né? Você chega até aquela casa e oferece, né, declara a paz para aquela casa. Se ele aceitar, né, aquela pessoa recebe a sua paz, senão você traz de volta, você vai receber para você mesmo. Sabe, então isso é algo que nós precisamos fazer. Existem muitas pessoas ao nosso redor que ainda não tiveram encontro com Jesus, não é mesmo? Muitas pessoas ainda não conhecem a palavra,
E muitos lares estão necessitados disso. E nós vamos nos dispor a perguntar para essas pessoas, aqueles que o Espírito Santo vai te dirigir, com certeza. E nós vamos estar nos unindo a algo que está no coração de Deus, então Ele vai nos dirigir para isso. Pode ser até que alguns não queiram, pode ser que muitos não queiram, né? Eu já fiz muitas tentativas e não deu certo. Algumas deu certo, outras não deu certo. Mas a gente precisa não se decepcionar com isso e nem se entristecer, mas continuar crendo e semeando. Sabe, e por isso em duplas, né? Nós vamos, talvez você já tenha uma amiga de oração, ou um amigo da célula, ou o próprio casal, né? Pode junto levar a palavra de Deus para uma família, para alguém que necessita, tá? Então, por isso em duplas. Jesus falou foi de 2 em 2, para que um fortaleça o outro, né? Enquanto um interceda, enquanto o outro está falando, o outro fala, o outro intercede, mas a gente está ali junto, servindo o Senhor. Então, isso é importante. João 5, de 5 a 9, se você quiser abrir, por favor. João 5, de 5 a 9. Diz assim: estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Aqui nós vemos Jesus fazendo isso, né? Levando o evangelho para alguém. E é interessante que ele olha para as pessoas, né? E ele vê alguém necessitado, ele vê ali alguém doente e pergunta para essa pessoa: você quer ser curado? Né? Sabe, uma forma de abrirmos, né, para as pessoas, de tocarmos, a gente tem que ter essa ousadia, né? Jesus, ele olhou, a gente tem que estar sensível à necessidade das pessoas. E aqui é um tipo de pessoa que com certeza precisa da graça de Deus. Tem muitas pessoas ao nosso lado que estão com muitas necessidades, não é mesmo? Tem pessoas doentes, tem pessoas com problema no casamento, tem pessoas com problema financeiro, tem pessoas com necessidades, assim como esse homem estava ali, perto daquele tanque. Ele estava ali com a necessidade, doente, mas Jesus percebeu isso, sabe? Nós precisamos estar atentos, né? Tem pessoas ao nosso redor que estão esperando a sua pergunta: eu posso orar por você? Você quer que eu faça uma casa de paz com você? Eu posso vir aqui por algumas semanas, orar por você, né? Abençoar a tua casa, ministrar uma palavra de paz para a sua casa, para a sua família. Quantas pessoas, né, estão vivendo tantas tribulações sem Deus? Então a gente precisa estar atento aos necessitados, amém, queridos? Então vai lembrando agora, né? Quantas pessoas na tua escola lá, no teu trabalho, né? Que você sabe, nossa, essa pessoa está passando por tantos problemas. Ela fala para você, não fala? Então, lembra dessas pessoas. Essa pode ser um candidato para a casa de paz, amém? Assim como Jesus, ele ficou atento. Ele não passou de lado. Ele viu a necessidade, ele viu o necessitado. E que a gente possa estar com esses olhos abertos para perceber também as pessoas que estão necessitadas à nossa volta, amém? Atos 8, 27 a 35. Oito, 27 a 35, diz assim: eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro,
que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Felipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Felipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como podereis entender se alguém não me explicar? E convidou Felipe a subir e sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. E assim ele não abriu a boca na sua humilhação. Lhe negaram justiça, e quem lhe pudera descrever a geração? Porque a terra, a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Felipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Felipe explicou, e começando por esta passagem da escritura, anunciou-lhe Jesus. Amém? Aqui nós vemos outra casa de paz, né, que foi encontrada. E esse etíope, depois eu estava lendo na história, ele foi um dos que levaram, né, o evangelho. Ele era alguém importante, influente, e ele levou o seu evangelho para a sua nação. O evangelho de Jesus para a sua nação. Sabe, ali Felipe, duas coisas interessantes. Uma, ele estava atento ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo falou com ele: olha, se aproxima daquela carroça, né? Daquela carruagem ou carroça. Imagina ele correndo ali do lado. De repente um louco aqui apareceu do meu lado e correndo. Né? A gente pode fazer coisas loucas dirigidos pelo Espírito Santo. Ele estava fazendo um negócio meio louco, né? Correndo ali. Porque o Espírito Santo já sabia que ele queria tocar aquele homem, né? E por fim ele foi tocado, né, e ministrado. Mas olha que interessante, é alguém curioso, alguém que queria conhecer mais. A gente tem muitas pessoas à nossa volta, que a pessoa muitas vezes procura uma coisa, procura outra, né? Busca em tantas coisas, né? Busca e cai muitas vezes em mentiras, em enganos, mas o Senhor pode te usar para mostrar para ele a verdade, amém? Que é Jesus. Jesus pode te usar. Lembra de pessoas curiosas que estão ao seu redor, né? Pessoas que muitas vezes estão buscando tantas coisas e não estão encontrando, porque elas não estão buscando o caminho, a porta, o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Copiei do pastor Rony isso aqui hoje. Ele falou hoje para mim: a porta, a verdade, a porta, o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a porta. Amém? Ninguém chega ao Pai se não for por Jesus. Jesus é o caminho, né? Jesus é a verdade. Jesus é a vida. E essas pessoas muitas vezes estão curiosas, procurando muitas coisas, mas estão perdidas. Amém? E a gente precisa apresentar Jesus, assim como Felipe, dirigido pelo Espírito Santo, ele apresentou Jesus. E você pode fazer isso também. Eu posso fazer isso também. Amém? Atos 16, 13 e 15. Diz assim: no sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai na minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Sabe, aqui nós vemos Paulo. Ele foi a um lugar de oração. Ele estava ali com seus companheiros e
e estava ali assentado. E algumas mulheres se achegaram a eles. E ali ele falou do Senhor. Sabe, isso mostra que nós não podemos perder as oportunidades. Sabe, muitas pessoas estão mais tempo com você do que a sua esposa. Mais tempo com você do que seu marido. Por quê? Porque você passa o dia inteiro ali. É claro que você tem que trabalhar, você tem que fazer o seu trabalho, é óbvio, né? Você não vai trocar as coisas, né? Mas, pela direção do Espírito Santo, sabe? Vai ter momentos que você vai poder falar do amor de Deus. Vai poder trazer para aquela pessoa, não perder a oportunidade. E aqui Paulo não perdeu a oportunidade, né? Ele ministrou o amor de Jesus para essa mulher, né? Que foi uma filha da paz, alguém que também desejou receber a paz de Jesus, né? Porque ela era temente a Deus, e ali ela foi batizada, e não só ela, mas toda a sua casa foi salva, porque Paulo ouviu, né, o Espírito Santo, e Paulo não perdeu a oportunidade. E assim nós também temos que estar atentos, né? Muitas vezes uma reunião de família, muitas vezes, né, em situações onde você vai visitar um parente seu, não vamos perder a oportunidade, né? Se o Senhor te dirigir, sabe, fica atento ao Espírito Santo, Ele vai te dirigir. Então ofereça, né? Ofereça. Você quer que a gente faça uma casa de paz, né? Irmãos, muitas vezes você fala, não, mas isso será que dá certo? O pessoal do Testemunha de Jeová vai lá, eu nunca recebo eles, né? Você pode pensar assim, parece que eles estão perdendo o maior tempo, né? Bate na casa das pessoas, ninguém vai atender. Olha, queridos, você dirigido por Deus, alguns vão dizer não, mas você está se movendo para fazer algo para o Espírito Santo, Ele vai te usar. E tem muitas pessoas necessitadas, tem muitas pessoas que realmente precisam de oração, né, que realmente precisam da palavra de Deus, e elas vão abrir, amém? Mas se você ficar parado e eu ficar parado, se a gente não fizer, nada vai acontecer. Deus não vai te usar. Se você não se alistar para ser um dos trabalhadores, a colheita ela não vai acontecer sozinho. Precisa ir lá com foice, precisa ir lá, sair da sua casa cedo, né, levantar. Não é assim uma colheita? A pessoa acorda cedo, prontamente, né, antes que o sol nasça, para poder fazer o trabalho e colher os frutos. Então existe uma disposição. A gente precisa sair do nosso lugar. Não adianta a gente esperar a colheita. É claro que nós vivemos num mundo agora que não tem colheita, né? Você pede pela internet, chega na tua casa. Não é assim? Mas não é assim com o Evangelho. É colheita mesmo, né? A gente precisa sair do nossa casa e fazer a colheita. Nós precisamos sair do nosso conforto, né? Da nossa segurança. Sair só da nossa vida. Para quê? Para cumprir a missão. Para ser um desses trabalhadores que vão colher os frutos para o Senhor. Amém, queridos? Mas para isso há essa disposição, que se você e eu não fizermos, nada realmente vai acontecer. Você não vai ser, nem eu seremos, um desses trabalhadores que o Senhor comissiona. É claro que não é só nas casas de paz, é sempre. A gente está especificamente falando sobre casa de paz. Mas isso é um chamado que o Senhor nos quer todos os dias, né? Não é uma coisa só numa época do ano que vamos evangelizar, de forma alguma. A gente precisa estar atento ao Espírito Santo todos os dias, para que a gente cumpra esse chamado do Senhor. Mas agora nós estamos jejuando, né? Nós estamos nos preparando para isso. Sabe, existe um preparo de oração, um preparo de jejum, né? Um preparo na palavra. Para quê? Para que você possa nesse momento também cumprir esse chamado, né? E ir lá e falar do amor de Deus e procurar essas casas de paz para serem tocadas pelo Senhor. Amém? Amém, queridos? Uma outra passagem, em Atos 16, 27 a 34. Não precisa abrir, eu vou ler aqui rapidamente. O carcereiro acordou e vendo as abertas portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas.
Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: creia no Senhor Jesus, e serão salvos você e os da sua casa. E pregando a palavra de Deus a ele e a todos de sua casa, naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele, e em seguida, ele a todos os seus foram batizados. Então os levou para a sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa, alegrou-se muito por haver crido em Deus. Olha que história maravilhosa. Imagina esse carcereiro. Eu não sei se ele foi também o que, acredito que sim, né, que fez as chagas em Paulo. Imagina isso, querido. Aquela pessoa que de repente te persegue, ou aquela pessoa que você nem curte muito, né? Aqui Paulo, ele mostrou esse amor que Jesus tem pelas pessoas, né? Por aquele que tinha, talvez, né, pelas escrituras dá para a gente entender isso, tinha ali sido o seu como se diz, o seu torturador, né? Aquele pessoa estava torturando ele, mas ele, né, o amor de Jesus era tão grande no coração dele, que deve ser no nosso. Aquela pessoa, ele viu também alguém que poderia encontrar a paz de Jesus, que poderia encontrar a salvação de Jesus. E olha que interessante, aquele homem que antes talvez, né, estava ali torturando ele, foi o que limpou as chagas, limpou as feridas, que de alguma forma ajudou, né, e tirou ali, ajudou a tirar, né, as dores ali de Paulo. Mas, queridos, para nós, essa disposição de amar, né, essa disposição de até alguém que te faz mal, muito mal. Alguém já levou, você já levou umas nas costas? Alguém fez isso? Não, aqui ninguém, né? Imagina você pregar o evangelho, falar do amor de Jesus, para alguém que te torturou. Então eu queria que você pensasse em algumas pessoas que de alguma forma te fez mal. Sabe que Jesus também o ama. E Jesus pode a tal ponto transformar essas vidas, né? A ponto até de um dia elas te servirem de alguma forma. Porque Jesus muda os corações das pessoas, né? Muda as casas das pessoas. E essa família toda foi alcançada e batizada. Porque aqueles homens, eles viam além do natural. Sabe, Jesus chama você e a mim para olharmos para as pessoas não segundo a carne, né? Tem um texto que fala isso, mas olhar para as pessoas com o amor de Jesus, né? Olhar para as pessoas com esse filtro do amor de Jesus. Há uma possibilidade, aquela pessoa que é tão má, que é tão pecadora, eu também fui pecador, né? Eu também fui alguém que não merecia a graça de Deus, mas Ele me alcançou. Paulo sabia disso. Paulo também torturou pessoas. E ele olhou para aquele torturador e falou: olha, eu fui alcançado. Eu também torturei pessoas. E eu fui alcançado com o amor de Jesus. Um dia ele me encontrou no meio do caminho. E ele mudou a minha vida. Ele mudou o meu caminho. Sabe, você vai lembrar do lugar onde Jesus te tirou. Um dia Ele te encontrou, né? Talvez você fez mal para outras pessoas, mas Ele também te alcançou com misericórdia e com amor. E Ele quer também te usar para alcançar aqueles que estão ao seu redor. Não importa quem é. Pode ser alguém que você fala: não, esse aí não é candidato da paz, não. Esse aí acho que não. Talvez nos seus olhos você olhe dessa forma, mas Deus está vendo além. Mas se você não se mover, se você e eu não for até essa pessoa, quem irá? Amém? Quem irá? Se o Senhor quer te usar para abençoar até mesmo aqueles mais difíceis, ou talvez aos seus olhos impossíveis, mas para Deus nada é impossível. Amém, queridos? Lucas 10, 6. A gente já abriu, só vou ler esse pedaço. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não houver,
ela voltará sobre vós. Nós não podemos ser tímidos. Sabe, a Bíblia fala que nós precisamos, claro, alguns têm o temperamento tímido, mas nós não podemos ser neutralizados pelos nossos temperamentos, né? pelas nossas emoções. A gente tem uma comissão, né? O Senhor vai te usar com a sua capacidade. Ele conhece você, Ele sabe como te impulsionar para fazer a vontade dEle, né? Ele sabe usar cada um com a sua personalidade também. Ele é um Deus amoroso, um Deus bom, e um Deus que derrama da sua graça, para que você seja capacitado. E aqui muitas vezes nós vamos receber nãos, mas a gente não pode desanimar. Querido, é como uma semente, você vai lançar a semente, lançar outra semente, lançar outra semente. Nós não sabemos quais dessas sementes vão produzir, mas a nossa missão é também ser esse semeador. A nossa missão é ser esses que levam a palavra de Deus, amém? E a gente não pode deixar, mas a última casa de paz não deu certo. A pessoa não está na igreja mais, ela veio, ficou um tempo, mas não ficou mais. Então, acho que isso não dá certo. Talvez você está pensando isso, né? Mas eu já ofereci para 1, para 2, para 3, não deu certo. Eu só vou até o 3. Também não, queridos. Talvez você estava lá, já o quarto era a pessoa. Você parou e desistiu. Então nós não podemos desistir. Amém? Vamos falar, vamos oferecer, né? Vamos demonstrar amor para as pessoas. Vamos estar com os nossos olhos sensíveis, assim como Jesus. Ele era movido por compaixão, ele era movido por amor. Ele estava olhando os necessitados e ele estendia a mão e abençoava essas pessoas e ministrava o amor de Deus. Ia tocando esses corações. E a gente precisa se mover dessa forma, né? Estar sensível e não deixar que os nãos nos paralisem e nos deixe, não consigo fazer isso. Não é para mim. Isso é para os extrovertidos. Não é para mim, que eu sou mais quieto. Não vou fazer isso. Não, a gente precisa se mover em Deus. E sabe, existe uma graça, existe uma bênção, né? Depois nós aqui lendo, nós vamos ser abençoados. A paz vai continuar sobre você. Quando você está cumprindo a vontade de Deus, a paz não vai sair. Ela vai continuar sobre você. Você vai continuar sendo abençoado, porque você está se movendo em Deus. Toda vez que a gente se move em Deus, é a matemática do reino. Quando você dá, é que você recebe. Quando você se move, é que você é abençoado. Sabe, não adianta, isso é um princípio do reino de Deus. Então quando você e eu vai se mover para fazer a vontade de Deus, né? Se mover por alguém que está necessitado, Deus vai te abençoar, né? Deus vai te ungir, Deus vai te derramar a sua paz sobre você. Ou seja, no final você também é abençoado. A paz volta para você e continua na tua vida, e você também e alguns vão receber também essa paz. Mas a gente precisa semear. Em Eclesiastes 1:6, não precisa abrir, diz assim, olha: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão. De manhã você semeia, à tarde, vou descansar. Não, continua semeando. Porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Sabe, isso nos mostra o quê? Precisamos semear. De manhã, de tarde, de manhã, de tarde, porque nós não sabemos qual dessas sementes vão semear. Em outra passagem, todos nós conhecemos, eu vou ler rapidamente, Mateus 13, 3-8, diz assim: e de muitas coisas lhe falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se.
Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Amém? Aqui, essa passagem nos mostra, né? Uma caiu na beira do caminho. A palavra de Deus nos diz que o diabo foi lá e roubou, porque ela não era um terreno batido, ela não recebeu no coração a palavra ficou superficial, e o próprio diabo foi lá e tirou. Né? Outra caiu no solo rochoso, ela também não produziu raiz, né? Foi algo também, até vingou a princípio, né? Não foi roubada no primeiro momento, mas veio as provações da vida, aquela pessoa desistiu também. E por fim, e daí a outra caiu no meio dos espinhos. As coisas dessa vida, ela cresceu, mas não conseguiu frutificar devido às coisas dessa vida e também não. Mas a última frutificou. Sabe, aqui no mínimo 25%, certo? De cada 4 sementes, a probabilidade de acertar é 25%. Então, se você semear 4, vamos dizer que isso é regra, tá? A gente deve semear o quanto for, né? O máximo que nós pudermos. Mas nos mostra o quê? Que alguns vão rejeitar, não é mesmo? Alguns não vão querer. Alguns não vão se abrir e vão deixar que o diabo roube aquela semente. Alguns não vão ter profundidade, não vão crer de coração. Mas alguns vão crer. E esses que creem, olha o que fala, vão multiplicar 60 por 1, 100 por 1. O que isso significa? Que se a gente permanece semeando, permanece falando do amor de Deus, muitas vezes essa pequena semente vai se transformar em centenas de sementes, porque alguém vai receber a palavra, e que também vai levar a palavra, e que vai levar para outro, e isso, o evangelho vai se multiplicar, como tem acontecido, né? Até hoje. Nós estamos aqui, porque um grupo de pessoas, menor do que esse, creram, receberam o Espírito Santo, né? E hoje toda a terra tem conhecido do evangelho, amém, queridos? Isso pode acontecer com você e comigo. Continuando no Lucas 10, 17 a 20, diz assim: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. E ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Amém? Olha que interessante. Isso eu falo como testemunho. Todas as vezes que a gente voltava das casas de paz, havia uma alegria interior. Havia uma alegria. Porque há uma bênção de Deus, e isso produz alegria. Toda vez que você cumpre algo que está no coração de Deus, você recebe a alegria disso, amém? Então, essa é uma bênção que o Senhor está esperando para te dar. Talvez você está triste com situações da vida, preocupado, e Deus quer te dar alegria. Trabalhe para Ele. Experimente falar do amor dEle para as pessoas. Experimente se unir a Ele nesse propósito. E você, assim como esses discípulos de Jesus, voltaram alegres. Você e eu vamos voltar alegres, levando a mensagem do Senhor. Amém? E aqui fala que os demônios se submetem. Sabe, nós estamos indo em algo espiritual. É claro que por isso nós estamos orando. Por isso nós estamos jejuando. É algo que você deve se consagrar a Deus. Nós devemos nos consagrar a Ele, não só pela missão, não só pelo objetivo de alcançar pessoas, mas a todo tempo, né? Nós precisamos ter as nossas vidas no altar de Jesus. E o Senhor nos leva para destruir as obras do diabo. E aqui ele fala que Jesus viu Satanás caindo. Sabe,
O Senhor está esperando para usar a sua vida com autoridade e com poder, para que Satanás seja destruído na vida dessas pessoas. Amém? Deus tem poderes que Ele quer derramar sobre a tua vida, né? A fazer realmente os demônios, aqui fala cobras e escorpiões, né? Os demônios, toda astúcia maligna vai se submeter à autoridade do nome de Jesus. Mas você vai provar disso como? Se você não for lá e orar contra o demônio, se você não for lá e levar a palavra de Jesus, você vai provar disso? Eu vou provar disso? Não. Nós vamos ficar na nossa casa. Nós não vamos provar de algo que o Senhor quer fazer nas regiões celestiais. Mas se a gente se move, a Bíblia fala que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Ou seja, é a igreja que vai às portas do inferno. Amém? Não é o inferno que vem até nós. Nós vamos até aqueles que estão sendo destruídos pelas obras do diabo. E Jesus vai produzir um milagre, né? Jesus vai quebrar as fortalezas do inferno sobre essas vidas. E o diabo vai cair, amém? O diabo vai cair, essas vidas vão ser livres pelo poder do Senhor. Mas a gente precisa se mover, a gente precisa crer, né? A gente precisa confiar. E nós precisamos ser revestidos de Deus. Nós temos falado sobre isso. É uma obra que não é pelo teu esforço. Uma passagem fala que ao abrir da tua boca, Ele vai colocar palavras na tua boca. Claro que nós já vamos preparados, já temos um estudo preparado, mas Deus vai ungir essa palavra. Amém, queridos? Deus vai pôr palavras ainda mais específicas para tocar esses corações. Por quê? Porque você vai estar correspondendo à vontade dEle. E Ele quer derramar dessa unção sobre você e sobre mim. Mas essa unção ela vai aparecer quando nós nos movemos. Amém? Se você não abrir a boca, como você vai cumprir essa promessa de que ao abrir da sua boca, nós precisamos abrir nossa boca. Nós precisamos nos mover até essas pessoas. Imagina se Felipe tivesse falado, Espírito Santo, hoje não. Eu não estou afim de correr atrás de uma carruagem. Eu vou ficar aqui na minha. Não, hoje não é o dia. Ou seja, se ele endureceu o coração, ele deixou de provar, ou seja, um país deixou de receber a palavra, porque ele não ouviu a voz do Espírito Santo. Sabe, o Senhor está falando com você e comigo. Amém? Ele já falou há 2000 anos atrás sobre isso. Mas Ele continua repercutindo, ela continua reverberando, ela continua sendo viva e eficaz essa palavra. E ela continua sendo vivificada pelo Espírito Santo na sua vida e na minha vida. E nós precisamos nos mover nisso. Amém, queridos? Nos mover nisso. Quantos parentes? Lembra dos seus parentes? Talvez chegou a hora de você fazer uma visita para o teu parente. Olha, vai lá fazer uma visita para o seu parente que não conhece o Senhor. Mas ele está com a vida tão corrida lá, eu também aqui. Busca o Senhor. Senhor, me dá a oportunidade. Eu não quero perder essa oportunidade. Talvez amigos de trabalho, vizinhos. Quantos anos você está ali naquela tua casa, morando naquele lugar, e aquele vizinho está do teu lado lá, e você nunca falou de Jesus para ele? Olha aí, lembra daquele teu vizinho. Talvez você mudou agora. Então você é novo ali. Eu queria que vocês deixassem o Espírito Santo falar com você. Essa semana, nós queremos iniciar na próxima semana, mas queremos que nessa semana você possa pensar nessas pessoas. Pensar na dupla que vai com você. Se é casal, já tem uma dupla formada. Mas pode ser também de 2 homens, 2 mulheres, 2 jovens. Mas nessa semana, medite sobre isso. E fique atento ao Espírito Santo. Faça uma lista de pessoas que você deseja oferecer a casa de paz. Pense nisso. Deixa o Espírito Santo falar com você. Parentes, amigos, pessoas, vizinhos, mesmo pessoas que você nem tem muito contato. Talvez esteja ali. Felipe não conhecia aquele homem. E ele ofereceu falar do Senhor para ele. Então, Deus pode te usar também para tocar em pessoas que você nem tem amizade.
nem conhece tanto. Mas geralmente, no nosso ciclo de amizade, é mais fácil, não é mesmo? As pessoas te conhecem, para te receber na tua casa, é mais fácil alguém conhecido. É meio que natural isso. Por isso, não perca a oportunidade, né? E que você possa estar nessa semana se mobilizando. Amém? Quantos soldados de Jesus nós temos aqui? Amém? Quantos lavradores de Jesus nós temos aqui? Amém, queridos. Deus vai te usar. Creia. Não é pela tua força, não é pela sua capacidade. Sabe, muitas vezes a gente sobe aqui, parece ser tão difícil. E eu confesso, para mim muitas vezes é difícil vir e falar, né? Mas o Espírito Santo nos enche, nos capacita. Em qualquer situação onde você se disponibiliza a servir o Senhor, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar capacitação, para que você seja usado pelo Senhor. Amém, queridos? A graça do Senhor vai te capacitar. Você está sendo enviado por Ele, né? Existem muitas pessoas preciosas precisando ser encontradas pelo Senhor. Imagina se o profeta Samuel não fosse na casa de Davi. Não é mesmo? Se ele não fosse até lá na casa de Davi levar a palavra do Senhor. A história ia ser diferente. Sabe, Deus pode te usar para mudar a história de muitas pessoas. E Ele está esperando você se mobilizar, né? Você está atento aos sinais. Você está com os seus olhos abertos, com os ouvidos abertos do Espírito, com os olhos abertos aos necessitados, às pessoas à sua volta, né? E com a disposição de coração. Senhor, eis-me aqui. Eu vou romper as minhas barreiras, eu vou romper as minhas dificuldades naturais, e eu creio que o Senhor vai me capacitar, porque é pela graça. Paulo, tudo que ele fez na obra do Evangelho, ele falou, foi tudo pela graça. E não vai ser diferente com você e comigo. É a graça de Jesus que vai te capacitar, a unção de Jesus que vai te dar força para abençoar e tocar essas pessoas. Amém, queridos? E nós vamos ter experiências sobrenaturais, porque o Espírito do Senhor vai estar sobre você. Amém? Fica de pé, pedir para os músicos subirem. Queridos, feche os seus olhos, abre as suas mãos, aleluia. Como eu falei no início, hoje, se ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração, aleluia. Oh Espírito Santo, aleluia. Fecha seus olhos, medita sobre essas palavras que não são minhas, são palavras do Senhor, é o Evangelho do Senhor, é Ele que diz para você, vá, é o Senhor Jesus que diz para você, vá. Oh, labachanda, labacala, lalai. O Senhor quer derramar uma unção. O Senhor quer derramar ousadia ao seu coração. Aleluia. Oh Espírito Santo. Senhor Jesus, nós nos colocamos diante de Ti, Pai. Deus, somos imperfeitos para a Tua obra. Senhor, somos vasos, Pai, que não tem nenhum valor em si mesmo. Mas, Senhor, temos sido colocados debaixo
desse amor tão grande. E o Senhor tem derramado desse amor sobre nós, dia a dia. O Senhor um dia nos alcançou ali nas trevas e nos trouxe para a sua luz. Um dia o Senhor, com tanta misericórdia, colocou pessoas ao nosso lado para falar de Jesus, para falar do Evangelho. E um dia nós nos dobramos a Ti, e um novo e vivo caminho foi aberto diante de nós. E somos gratos, Jesus, por essa obra tão maravilhosa que o Senhor fez por nós. O Senhor se movimentou, usou pessoas que se movimentaram, que saíram do seu lugar e de alguma forma ministraram as nossas vidas, Pai. E Senhor, nós não queremos ser esses que recebem de graça e não dão de graça. Senhor, nós recebemos essa graça tão grande, e esse amor tão grande foi derramado em nossos corações. E nós, como vasos nas suas mãos, Pai, não queremos apenas ser cheios, mas nós queremos transbordar o seu amor, Pai, para que esse amor também caia em outro vaso, e esse vaso também seja cheio, e transborde do seu amor, e caia também em outro vaso, e assim o teu reino, Pai, prospere, e muitas vidas sejam salvas, sejam libertas. Meu querido irmão, se coloque agora como um vaso. O Senhor quer derramar sobre a tua vida, Ele já tem derramado, mas Ele não quer que você fique apenas cheio. Ele quer que você transborde em outra vida, em outra vida, em outras vidas, para que muitos recebam a graça, recebam o amor, recebam a unção do Senhor. Aleluia. Começa a falar com o Senhor. Talvez você tenha limitações, coloque-as diante do Senhor. Senhor, eu tenho vergonha. Pede a Ele coragem, pede a Ele ousadia. Talvez você fala, mas quem que eu vou convidar? Quem que eu vou oferecer? Eu não tenho tantos amigos. Mas saiba que o Senhor vai colocar pessoas à sua volta. Peça ao Senhor graça, peça ao Senhor força, peça ao Senhor graça, peça ao Senhor unção, e você vai ser participante, e vai ser co-herdeiro com Ele das promessas do Senhor. Ser esse que leva o Evangelho da paz, o Evangelho da paz, e você vai receber a bênção da alegria, de ser esses que falam do amor e da graça do Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, quebra as barreiras, Pai, quebra as barreiras, Senhor, quebra as barreiras que nos limitam, em nome de Jesus. Nós queremos ser livres, Pai, para libertar. Nós queremos ser livres, Senhor, para conquistar, ser livres, Pai, para falar do Teu amor. Quebra de nós, Pai, todas as barreiras, todos os medos, todas as dificuldades, Pai. Nós queremos cumprir o Seu plano, nós queremos cumprir a Sua vontade, em nome de Jesus, amém.